Tiffany é o nome de uma das principais redes de joalherias do mundo, mas aqui no Brasil, esse nome é alvo de uma das mais recentes polêmicas do esporte. A jogadora de vôlei e ponteira do Bauru, Tiffany Abreu, de 33 anos, é a primeira mulher trans a ter acesso à elite de vôlei do Brasil. Ele está quebrando recorde de pontos na Superliga. O que a gente quer saber é se dentro de uma competição esportiva, apenas o fator hormonal tira a vantagem de uma atleta trans que ao longo da vida desenvolveu mais força que uma mulher cisgênero. Tudo começou com o Comitê Olímpico Internacional, que liberou mulheres trans para poder competir pelo sexo feminino. Né, como elas se veem, né, como no sexo feminino. Só que o que eles estabeleceram é que a pessoa tem que ter até um limite máximo de testosterona no corpo. Então, a partir do momento que essa mulher trans está inibindo a produção dela, a produção endógena de testosterona, com um certo tempo, com essa inibição, no caso 10 nanogramas por litro, ela estaria apta a poder competir em pé de igualdade com mulheres do sexo biológico feminino. O tempo determinado que eles colocaram foi 1 ano, mas, na verdade, a gente carece de estudo. Não existem estudos que determinem com exatidão com quanto tempo uma mulher, né, que foi exposta a altos níveis de testosterona durante um determinado momento da vida, e aí anos ou décadas até, uma mulher que foi exposta a altos níveis de testosterona na puberdade, né, gerando uma composição corporal mais exuberante do ponto de vista muscular, do ponto de vista de massa óssea, né? Além disso, os órgãos internos têm uma maior capacidade. Quando a gente tem a testosterona, existe uma maior capacidade pulmonar, uma maior capacidade cardiovascular que são inerentes ao sexo masculino. Então, com quanto tempo essa mulher que foi exposta a esses altos níveis de testosterona pode ser equiparada a uma mulher que nunca foi exposta a esses altos níveis, né? Então, é 1 ano, como determina o COI, são 5 anos, são 10 anos. Na verdade, a gente não sabe quando é que elas vão estar realmente em pé de igualdade para poder ter ética, né, dentro do esporte, porque precisa ter ética também. Ninguém pode se sobressair. A gente tem o doping para isso, né? Ninguém pode se sobressair por ter um nível de um hormônio que é anabolizante a mais do que outras pessoas, nem que esse nível esteja debelado naquele momento. Né? O que a gente sabe é que ela fica sendo testada de tempos em tempos a fim de manter esses níveis baixos, né? Mas é exatamente o tempo que vai ser equiparado a quem nunca se submeteu a essas altas concentrações de testosterona, a gente não sabe. É um assunto novo, é um assunto controverso. O próprio coordenador da Liga Brasileira de Vôlei, ele também tem as ressalvas dele em relação ao tema, né, em ter essa atleta presente competindo na Superliga. E, assim, na verdade, o que impuseram uma condição antes mesmo de se estudar realmente um momento certo de deixar em pé de igualdade. O nível hormonal dela está sob controle. A testosterona dela está sob controle. Elas têm um limite máximo de testosterona e é por isso que elas são constantemente monitoradas, periodicamente monitoradas. Não é em relação aos níveis hormonais, porque isso a gente sabe que está sendo monitorado. É mais em relação a como o corpo dela foi formado com esses altos níveis hormonais. E aí, se um menino, quando ele entra na fase de puberdade, né, tem um estirão, geralmente os meninos são mais altos, tem uma composição corporal mais exuberante, tem uma massa muscular bem maior do que as mulheres, tem uma massa óssea maior do que as mulheres, né? Ele tem uma capacidade pulmonar maior, né? O sistema cardiovascular do homem é diferente do da mulher do ponto de vista de capacidade, justamente por ter mais força, todas as características que a gente vê do sexo masculino. Então, ela foi exposta durante o período de formação dela, de puberdade, a altos níveis de testosterona. Então, ela se formou dessa maneira. Mas, a partir do momento que ela inibe a testosterona, os caracteres sexuais secundários, que são aquelas características físicas que diferem o homem da mulher, vão mudando para que ela tenha caracteres do sexo feminino. A mulher trans, ela vai ter alguns caracteres femininos às custas de terapia hormonal. Mas o que a gente não sabe, o que precisa ser estudado,
é justamente antes, nessa fase de formação do corpo, quando ela foi exposta aos altos níveis de hormônio anabolizante, no caso a testosterona, isso endógeno, não era... a gente fala hormônio anabolizante, todo mundo já pensa droga anabolizante, não com esse fim, mas endógeno na puberdade, né? Em que momento ela, com a terapia de supressão da testosterona, vai se equiparar a uma mulher que nunca foi exposta a esses níveis tão altos de testosterona? Porque a mulher também produz, a mulher do sexo biológico feminino, ela também produz testosterona, mas em quantidades bem inferiores do que o sexo masculino. E aí, quando é que eu vou poder dizer que, no caso a Tiffany, vai estar equiparadamente no ponto de vista ósseo, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista muscular, do ponto de vista físico em geral, com a Mari Paraíba, por exemplo? Essa discussão é tão grande que nem caberia nesse nosso conteúdo aqui. Ela passa pela medicina do esporte, pelos comitês olímpicos que regulamentam as normas e, claro, pelas próprias atletas.